Isso és a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, isso em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem estamos aqui nessa noite para render graças, bendizer e adorar. A palavra do nosso Deus em Efésios capítulo 2, versos de 11 a 14, pelo menos a parte A do verso 14, diz, leiamos juntos: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Nós estamos aqui para celebrar a vitória do nosso Senhor Jesus sobre a cruz em nosso favor. Estávamos antes separados da aliança com Deus, mas pelo sangue dele nós nos achegamos para perto e passamos a fazer parte do seu povo. Que você adore então esse Deus bendito como expressão de gratidão por tudo aquilo que ele nos tem feito. Feche os seus olhos, vamos orar a ele, vamos adorar a ele. Maravilhoso e bendito Deus, rendemos a ti o louvor, a glória, a honra. Queremos bendizer o teu santo nome nessa noite, ó Deus, expressando a alegria e a gratidão dos nossos corações ao lermos esse texto e nos lembrarmos de tudo aquilo que em Cristo o Senhor realizou em nosso favor. Bendizemos a Ti, Senhor, e queremos que esse culto seja uma expressão dessa gratidão, queremos que esse culto seja, ó Deus, uma expressão de louvor ao Senhor. Que as nossas vidas sejam diante do Senhor colocadas como sacrifício agradável, que o nosso louvor seja aceitável perante o Senhor, que o Senhor se agrade de nós, meu Deus, porque nós queremos nos alegrar na Tua presença e na presença uns dos outros, em comunhão contigo e com a Tua igreja. Que o Senhor abençoe o nosso culto, e que o Senhor abençoe a cada um e nos edifique por meio dele. É a nossa oração no nome de Jesus. Fiquemos de pé para cantar o hino 334, A Conversão. Meu pecado castigo
Já ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Podem se sentar, irmãos. Passaremos ao ato de contrição. Ato de contrição, Isaías 53, versos 5 e 6, diz assim: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus naquele madeiro carregou sobre si a culpa e a condenação pelos nossos pecados. Ele sofreu a pena no nosso lugar, para que nós hoje, nós que cremos nele, pudéssemos desfrutar do perdão. Ele foi atormentado para que você tenha paz. Ele foi ferido para que você pudesse ser sarado. Ele foi separado de Deus para que você possa ter comunhão com o Pai. Ele tomou para si as nossas iniquidades para que você possa ser por elas perdoado. E é nessa fé que nós nesse momento confessaremos a nossa culpa. Não que o perdão virá pela eficácia da nossa confissão, mas é porque aquele que foi lavado, que foi remido por Cristo, foi alcançado por essa graça, ele não tem mais prazer na sujeira, ele deseja se limpar de maneira constante. É por isso que nós devemos clamar hoje: lava-nos, Senhor Jesus, perdoa-nos, Senhor. Você pode fazê-lo em 1 minuto de oração silenciosa, e logo depois eu estarei rogando a Deus e levando de modo audível a nossa confissão. Oremos, irmãos. Em muitos momentos, ó Senhor nosso Deus, nós nos esquecemos da Tua palavra.
e queremos fazer aquilo que é segundo a nossa própria vontade. Nos esquecemos quem é o nosso Senhor e nos deixamos ser conduzidos pelos nossos próprios desejos. Nós queremos levantar a nossa voz, Senhor, a Ti e clamar pela Tua misericórdia, porque caímos, fracassamos e dependemos do Senhor para nos levantar. Os homens podem não ver os nossos erros, mas não podemos escondê-los de Ti. Nós podemos tomar atitudes para que lavemos os instrumentos do nosso pecado, mas a única coisa que pode lavar a nossa alma é o Senhor nosso Deus, é o sangue do Teu Filho amado derramado em nosso favor. Sangue que nos libertou, sangue que nos remiu, sangue que nos tirou da escravidão do pecado para uma novidade de vida. Ó Deus, em nome de Jesus, nos faz desfrutar dessa vida plena, nova. Tira, Senhor, tira-nos da escravidão, do sentimento de escravidão. Tira de nós, ó Deus, a inconstância e aviva o nosso coração em Tua presença. Enche-nos do Teu Espírito e nos faz ser dominados por Ti em tudo que fazemos, pensamos, intentamos. Ó Deus, apaga as nossas transgressões por amor do Teu nome e nos faz novos a cada manhã em Cristo Jesus. Lapida-nos a imagem do Teu Filho, é nosso pedido em nome dEle. Amém e amém. Leitura bíblica alternada está no Evangelho segundo João, capítulo 6, versos de 47 a 58. Eu lerei o primeiro verso, os irmãos o segundo, e assim até todos lermos juntos o último. Hoje, culto de Santa Ceia, portanto, a liturgia ela está toda girando nisso. Verso 47, João capítulo 6 diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Todos. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Celebremos então o nosso Deus, fiquemos de pé para adorar ao seu santo nome. Equipe de louvor. Deixai vir as minhas crianças. Grupo de louvor, saúde da Amada Igreja com Santo, glórias ao Pai do Senhor. Amém. Amém. Felizmente solo de novo. Só para eu não começar a música sem o meu ritual de sempre, eu proponho a vocês a seguinte reflexão. Imagine que vocês estão andando por um lugar que é totalmente escuro. Esse lugar é difícil de se achar. Você tropeça, você cai e assim você segue, né, no decorrer desse trajeto. Só que não fica iluminado em momento algum. Esse é o nosso coração sem Cristo. Você tropeça, você cai e ele continua escuro. Mas quando Cristo ele chega na nossa vida,
a gente ganha essa iluminação. E iluminação essa para enxergar que o verdadeiro problema estava em nós. Que o verdadeiro problema morava em nós. E essa escuridão fazia parte da gente. Cristo, ele chega para te mostrar esse problema, mas ele chega também para remover esse problema. Esse é o arrependimento que Cristo frutifica dentro do nosso coração. Ele é a nossa luz, ele é a nossa salvação. Amém. Mas somente mediante a esse arrependimento verdadeiro. Porque às vezes tem muita gente pregando sobre essa luz, mas uma luz que te purifica todo dia, mas sem uma razão. Beleza, legal, Cristo morreu por mim, mas por que ele morreu por mim? Porque eu era bonitinho? Né? Porque eu merecia? Não. Ele morreu porque a gente realmente não merecia. E se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui. Vamos cantar? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu
estarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Mas, como eu preguei semana passada, e eu tenho refletido bastante sobre isso, Deus, eu vou repetir essa frase, Deus ele não quer ouvir a gente, né, por causa disso, eu não fiz isso. Ele quer ouvir da gente, apesar disso, eu fiz isso. Porque Cristo já fez tudo aquilo que a gente precisava obter. Então, já que temos Cristo, já que temos essa luz salvadora, já que temos o céu aberto diante de nós, por que não se alegrar diante dele? Por que não louvar em espírito e em verdade? São perguntas que ecoam nas nossas cabeças. Por que não fazer com excelência? Por que não fazer? Por que ficar parado diante de um chamado tão lindo como esse? O André uma vez falou uma coisa e eu também cheguei a repetir aqui uma vez. Quem é escolhido não tem escolha. Então, se Cristo nos chamou, nós não temos nada a fazer diante disso, senão ouvir a sua voz e obedecer a sua ordem. Vamos louvar mais uma vez? Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. E dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Está
ainda adorando ao nosso Deus, vamos à entrega dos dízimos e das ofertas. O texto de 2 Coríntios 8, versos 8 e 9 diz: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Esse texto que nós lemos, nós vemos que Deus ele prova a sinceridade do nosso amor através da resposta que nós damos à necessidade do outro. Você ama as pessoas, então não com palavras, mas com atitudes, demonstre isso. O maior exemplo que nós devemos tomar é o do próprio Cristo, que sendo rico, Senhor de todas as coisas, se fez pobre por amor de nós. E pela entrega de Cristo, nós fomos enriquecidos. Esse é o amor prático e completo que Deus espera de cada um de nós. Assim como Cristo se entregou por amor a nós, também nós devemos hoje entregar ao nosso Deus os nossos dízimos e ofertas como uma expressão de gratidão e de adoração a Ele, mas também por uma expressão de amor à sua obra, por causa também das necessidades, tanto da igreja quanto daqueles irmãos que precisam. Você pode fazê-lo pelo gasofilácio, que hoje está aqui em frente ao púlpito, ou então pelo QR Code e a chave Pix da nossa da conta da igreja, né? Fique à vontade. Enquanto isso, o Ministério de Louvor continuará adorando ao nosso Deus. Você pode trazer os seus dízimos e ofertas. Os rios se vão, os solos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os solos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Eu costumo dividir com vocês aquilo que eu aprendo, aquilo que eu sei. Hoje eu vou dividir aquilo que eu não sei, as minhas dúvidas. Nós acabamos de ler Isaías 53, né? Vimos ali descrito tudo que Jesus passou na cruz. Se você perguntar a um judeu, rabino, ele vai dizer que Isaías 53, o servo sofredor, que ali fala de Israel, é Israel. Eu não sei quem aqui consegue enxergar Israel ali, eu não consigo. Honestamente, para mim aquilo fala de Jesus e só de Jesus. Eu não consigo ver Israel ali. Se alguém conseguir e puder me explicar, eu agradeço. Pai, bendito Deus. Pai, obrigado pelos dízimos e ofertas aqui depositados, Senhor Deus. Obrigado pelas dádivas materiais e espirituais que a tua igreja tem devolvido a ti. Pai, abençoa os que aqui estão presentes, as famílias aqui representadas, Senhor. Aqueles que estão nos acompanhando pela internet,
os que futuramente vão ter acesso a esse filho. Abençoa todos, Pai. Como é a tua vontade, nós sabemos disso, e por isso o Senhor está edificando a tua igreja, aqui em Senador Vasconcelos. Abençoa a todos, Senhor. Estende sobre nós a tua mão e suporta-nos como o Senhor tem feito até hoje. É o que nós rogamos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. 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 Podem sentar, irmãos. Vamos passar agora ao momento da intercessão. A palavra do Senhor está em Hebreus capítulo 7, verso 25. Um texto que para mim é particularmente muito poderoso. Diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É muito bom quando a gente ouve alguém dizer que está orando pela gente, né? É muito bom. Os problemas vêm, a gente fica sem saber o que fazer, às vezes faltam em nós forças para orar, mas é muito reconfortante sabendo que quando nos falta voz, nos falta coragem, nos falta estímulo, tem alguém orando por nós. Hebreus capítulo 7 diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Esse verso que nós lemos apresenta ele como alguém que vive para interceder por aqueles que são dele. Vive para interceder. Quando você falha em orar, você tem que ficar ciente, você tem que estar ciente de que a oração de Jesus nunca falha. Quando o seu coração se cala, quando você não é capaz de fazer isso, a voz de Jesus continua diante do Pai a interceder por você. Isso é muito consolador. Nós oramos, nós pedimos, nós clamamos a Deus, na certeza de que somos ouvidos, mas não por causa de nós mesmos, não porque há mérito, não é porque a gente merece, mas por causa da mediação e da intercessão de Jesus, né? Por isso a gente não deve esmorecer de orar, a gente não deve desanimar jamais. Hoje o pedido de oração de forma especial, e eu coloquei durante a semana lá no grupo, é por Marisa, tia da Eliana, por causa do quadro de saúde dela. E eu acrescento aqui um pedido também a uma jovem chamada Letícia, dessa vez por um quadro psicológico, emocional, né? Há alguma notícia do Paulo César Navarro? Mais recente não. Não, né? Não. Então, ainda que a gente saiba, problema de coluna, né? Ele ainda está afastado lá de Rocha Miranda, sabe dizer? Também não sabe. Se eu não me engano, foi no aniversário do Carlos Alberto. O Navarro esteve lá presente. A situação dele, não, pelo que parece, não é tão grave. Que bom. Então, mas nós vamos continuar orando do mesmo jeito. Filho do Miraboa? Sim, essa plenamente. Graças a Deus, né? Então, muito bem. Marisa, Letícia e continuaremos intercedendo então pelo reverendo Navarro. Leve a Deus nesse momento seus pedidos de oração, ciente de que Jesus é quem intercede por nós e por isso nós podemos confiar que somos ouvidos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse culto, nós te agradecemos pelas certezas que estão no nosso coração, certezas de que o Senhor nos ouve, certezas, Senhor, de que o Senhor é um Deus bom, é um Deus cheio de graça, é um Deus que, segundo a sua vontade, atende às orações da sua igreja, se são feitas de acordo com o teu querer, segundo a tua palavra. Ó Deus, e nós queremos colocar diante do Senhor, que curou a tantos no passado, e que ainda faz isso nos nossos dias, porque é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Colocamos diante de ti a vida de Marisa, é uma senhora, ela já com estágio de idade bastante avançado, mas ó Deus, isso não é impedimento algum para ti, que fez com que estéreis em idades extremamente avançadas tivessem filhos, por exemplo, que o Senhor possa tocar na saúde dela e restaurá-la no corpo, restaurá-la na mente. Seja, ó Deus, com Marisa,
que a tua mão, ó Deus, possa fazer as operações que os médicos não podem, mexendo nos órgãos que são necessários, mexendo, ó Deus, onde a medicina é limitada, porque não há limites para ti, tudo te é possível, ó Senhor. Entregamos ela e sua casa, ela e sua família em tuas mãos, na esperança, na certeza, Senhor, de que teremos boas notícias a respeito da sua recuperação. Você também com o reverendo Paulo César Navarro, que o Senhor toque na coluna deste teu servo e que restaure não só a sua saúde, mas também o restaure ao ministério que tu mesmo deu a ele, para que assim a igreja se alegre, não só aqui de Vasconcelos, não apenas o presbitério de Madureira, mas também a igreja de Rocha Miranda, com a plena restauração da saúde do seu pastor. Que a tua bênção seja sobre ele, que o Senhor derrame cada vez mais da tua unção e do teu espírito e continue a usá-lo com poder para a obra do Senhor, na obra do Senhor. Você também, ó Deus, com Letícia, essa jovem que já enfrentou tantos problemas na vida e que agora tem enfrentado alguns outros, crises, dificuldades na fé, dificuldades emocionais. Ah, Senhor, seja as respostas que ela está procurando, seja, ó Deus, o consolo, o alívio que ela tanto busca, que o Senhor toque na mente, no coração, que o Senhor seja o alívio dos traumas, seja o alívio, Senhor, da ansiedade, da depressão, dos transtornos. Em nome de Jesus, o Senhor seja com ela e que ela tenha certeza, que ela tenha convicção disso e que nisso sejam restauradas nela a força que ela precisa para continuar a caminhar. Abençoa essa menina, filha tua serva, em nome de Jesus. Seja também com o nosso país, ó Deus, com a nossa cidade, que possamos ver a mão do Senhor agir no âmbito político, na segurança pública, na parte econômica. Seja com esta igreja, que o Senhor nos permita alargar os nossos territórios, crescer, ó Senhor, em número e em edificação para contigo. Continua a abençoar os nossos apoiadores que liberalmente tanto têm nos abençoado. Seja com cada uma das famílias representadas aqui pelos teus servos. E onde quer que eles estejam, que a tua boa mão os guie, seja com eles, os edifique e os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje quem nos agracia é o reverendo João Batista Borges, mais uma vez aceitando graciosamente o nosso convite para trazer a palavra do Senhor e para pregar, para ministrar a ceia do Senhor. Então quero pedir para que ele venha aqui à frente, nós rogaremos a Deus por ele e depois ele estará a comando aqui do culto do Senhor. Oremos. Pai Santo, eis aí teu servo teu dedicado, compromissado com a tua palavra. Usa, Senhor, ele como o Senhor tem usado durante todo esse tempo em que ele nos tem auxiliado, e que a boa palavra do Senhor esteja nos seus lábios, seja-nos agradável aos ouvidos e seja transformador no nosso coração. Amém. Que o Senhor abra os nossos olhos, nos dê direcionamento na vida, nos dê, Senhor, direção do teu Espírito, instrução, sabedoria, edificação. Tudo seja feito, ó Deus, conforme a tua palavra, para a edificação do teu povo. O Senhor o use em nome de Jesus e o abençoe. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, é sempre uma alegria poder estar com os irmãos para compartilhar a palavra de Deus, para anunciar as obras do Senhor, os feitos dele na nossa vida, na nossa caminhada. Deus continue abençoando a congregação de Senador Vasconcelos, congregação da Igreja Presbiteriana
de Irajá. Abençoe nosso querido irmão Rodrigo, que Deus o guarde e sustente na direção desse trabalho, e todos aqueles que com ele servam fileiras para conduzir a pregação da palavra do Senhor neste lugar. Quero convidá-los para a leitura do texto bíblico de Juízes, capítulo 11, versos de 29 a 40. Repito a referência bíblica, Juízes, capítulo 11, de 29 a 40. E eu quero pedir que a igreja faça comigo essa leitura de modo responsivo, para tanto quero pedir aos irmãos que fiquem de pé. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos responderão com os pares. Começo a leitura. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim, foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Podem assentar os irmãos e as irmãs. Sacrifícios que não valem a pena. Esse é o tema do sermão desta noite. Meus irmãos e minhas irmãs, eu sou da tese que nada vem ao nosso encontro de graça, mas sempre resultante de um esforço. Se este esforço não for despendido por nós mesmos, o será por alguém. Portanto, não tem nada que nos venha gratuitamente, a não ser que antes tenha tido um esforço de alguém. Alguém pode, evidentemente, nos conceder de forma gratuita, mas esta pessoa obrou, esta pessoa fez um esforço, um sacrifício para obter aquilo que nos deu de graça.
É o caso da nossa salvação, que não há mérito em nós, mas Cristo a conquistou na cruz do Calvário. Houve um sacrifício, mas não nosso. E se fosse o nosso, não adiantaria nada, porque nós não podemos justificar-nos a nós mesmos. Portanto, a gente sempre lembra que as coisas chegam diante de um trabalho, de um labor, que eu quero sempre lembrar que esse labor deve ser persistente, perseverante. E já penso aqui no trabalho da congregação, domingo a domingo, aqui, pregando a palavra, instruindo, levando conhecimento às pessoas, transmitindo pela rede da internet, fazendo com que essa palavra alcance pessoas. Há um trabalho que é feito aqui, mas há sacrifícios que não valem a pena. Há sacrifícios que não devem ser feitos. E nós vamos entrar nos argumentos para falarmos de sacrifícios que não valem a pena. Antes, porém, vamos pensar, recontar a história bíblica e lembrar o que aconteceu. Jefté, de quem se fala no livro de Juízes, ou 2 Juízes, é um daqueles homens líderes de Israel. Houve um tempo que Israel era liderado por juízes, pessoas que tinham como incumbência, como competência, como trabalho, julgar as causas do povo. E Jefté era um desses homens que Deus levantou para estar à testa do seu povo. O livro de Juízes fala dele e de tantos outros que Deus levantou. Este homem precisava estar à frente do povo do Senhor para uma das guerras. Ele já estivera contra um dos povos que perseguiam muito a Israel, e ele fora vitorioso. Está no início do capítulo 11. Os irmãos podem ver lá, Jefté livra os israelitas, logo no início do capítulo 11. E agora, a partir do verso 29, já está Israel de novo precisando lutar. E Jefté é aquele que Deus levanta para estar à frente do seu povo. O que Jefté faz? Ele faz algo que eu poderia estar aqui falando da fé, da renúncia. Eu poderia estar aqui falando da persistência, a perseverança de alguém que não abriu mão de algo tão precioso para vencer uma guerra em favor de Israel. Mas o meu olhar está em alguém que, de forma insensata, e nós vamos trabalhar esses pontos da insensatez dele aqui, alguém que apresentou a Deus um sacrifício que não deveria ter apresentado, porque há sacrifícios que não valem a pena. Pois bem, ele disse: Senhor, se tu me deres vitória contra os amonitas, a primeira pessoa que vier ao meu encontro, quando eu retornar vitorioso, essa pessoa será oferecida em holocausto ao Senhor. Jefté, naturalmente, ele possuía pessoas na sua casa, como esposa, uma filha única, e talvez empregados. Quem é que ele imaginou que pudesse ir ao seu encontro? Será que havia alguém de quem ele não gostasse e que ele queria sacrificar ao Senhor? E nós devemos sacrificar a Deus algo de que nós não gostamos? É aceitável um sacrifício eu dar para alguém algo de que eu não goste? Pois bem, Jefté foi para a batalha, venceu aquela batalha e retornou. Quando ele retornava, veio ao seu encontro uma bela jovem, serpenteando, dançando, cantarolando para saudar o pai vitorioso. E ele diz ao encontro com a filha: ó minha filha, tu hoje te tornas a razão da minha calamidade, tu te tornas a razão da minha infelicidade, porque eu fiz um voto ao Senhor e eu não vou voltar atrás. Há sacrifícios que não valem a pena. Aquela jovem, sabendo, ouvindo essa palavra do pai, falou assim: pai, me permita que eu saia com
as minhas companheiras, vá pelos montes, lamente a minha virgindade, porque eu não terei como formar família, me casar, viver a vida do lar, eu não terei como fazer isso, eu vou lamentar a minha própria virgindade. Se eu permitir isso, está bem, minha filha, você pode ir. Ela foi, ficou lá um tempo, retornou, e quando retornou, o pai fez conforme o seu voto e a sacrificou. Há sacrifícios que não valem a pena. O primeiro argumento é: não vale a pena sacrifícios que contrariam a vontade de Deus. E agora eu quero lembrar contigo que há um sacrifício muito notório na Escritura, que parece que Deus pediu e depois se arrependeu. Mas você sabe muito bem, porque a Escritura diz que Deus não é um homem para mentir e tampouco filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele há de fazer. Se ele disse que vai acontecer, naturalmente acontece. O sacrifício é o de Abraão e seu filho. Deus falou assim com Abraão: Abraão, vai nos montes e oferece-me o seu filho, seu único filho, que eu permiti que a sua mulher, já em avançada idade e estéril, ela tivesse. Sara, ou Sarai, o nome anterior, né? Sarai passou a se chamar Sara. E Abraão, ele cumpriu aquele chamado do Senhor, aquela ordem do Senhor. Só que em determinado momento da caminhada, ele com o Isaac, seu filho, e os moços que o acompanhavam, que ele sabia que Deus não ia dar cabo daquilo que aparentemente Deus queria que acontecesse, que era o sacrifício. Eu digo aparentemente porque já você vai entender que Deus não queria aquele sacrifício. Era o seguinte: Abraão falou assim: fiquem aqui, falou com seus moços, fiquem aqui, que eu e o meu filho vamos ali adorar, e depois nós voltaremos. Olha o plural, tanto do sujeito quanto do predicado igual o verbo. Nós voltaremos. Ele sabia que Deus não ia dar consecução àquilo que Deus aparentemente havia pedido, porque Deus não quer sacrifícios humanos, irmãos. Deus não pede sacrifícios humanos. Refiro-me que nós matemos alguém para oferecer como oferenda ao Senhor, oferecendo ao Senhor a morte de alguém. Não há na Escritura sustentação para isto. Por isso que o voto de Jefté foi um voto insensato, um voto contra a vontade de Deus. A teologia de Jefté fez com que ele tomasse uma decisão, um voto inadequado, em desacordo com o contexto do relacionamento divino conosco, com o contexto da Escritura. Há sacrifícios que não valem a pena, não valem a pena sacrifícios que contrariam a vontade de Deus. Jefté fez um voto precipitado, prometendo um holocausto humano. A palavra de Deus já havia proibido sacrifícios assim. Depois você confere em Deuteronômio 12, 31 e também 18, verso 10. Quantas vezes nós, no calor da nossa insensatez, do nosso desespero até para conseguir alguma coisa, nós queremos agradar a Deus de algum modo e fazemos essas promessas, esses votos insensatos, como o voto de Jefté. Sacrifício que contraria a palavra não é devoção, é rebeldia disfarçada. Pois é, mas um homem tão bom, né? É interessante que isso, às vezes a gente, no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida particular, nós somos pessoas bondosas, nós temos bom coração, temos bons intentos, bons propósitos, mas no momento de descuido, nós tomamos uma decisão que contraria a vontade de Deus. Não agrada a Deus a ideia de sacrifícios humanos, porque sacrifícios humanos não são de acordo com o que Deus requer para expiar a nossa culpa ou para pagar
apagar o nosso pecado. Segundo argumento, não valem a pena sacrifícios que trocam a vida pela morte. Não valem a pena sacrifícios que trocam a vida pela morte. O resultado do voto de Jefté foi a perda da filha, da sua única filha, a alegria de sua casa. Irmãos, vejam só, aqueles momentos da vida em que você tem no mesmo dia emoções completamente opostas. Você está muito alegre, você volta da rua, do seu trabalho, muito alegre, por exemplo, por uma promoção, e é contrastado com uma notícia da morte de um ente querido. E veja, uma alegria aqui e no mesmo dia uma tristeza. Esse choque de temperatura emocional, isso acaba conosco. O homem voltou da guerra completamente satisfeito, feliz. Mas agora, ele havia prometido a Deus a morte da sua filha, sacrificaria a sua filha. E ele, quando a vê, ele diz: ah, minha filha, tu te tornas a razão da minha calamidade. Eu fiz um voto ao Senhor e eu não vou descumprir. É claro que há registros na Escritura, Eclesiastes fala sobre isso, que se tu fizeste um voto, tu não és obrigado a fazer voto. Mas se tu fizeste um voto, não tarde em cumpri-lo, porque nós não devemos ficar brincando com Deus. Mas aqui é um voto que alguém troca a vida pela morte. Mortos não expressam a vontade, e eu não posso tentar agradar ao Senhor com a morte de ninguém. Por último, não valem a pena sacrifícios que trocam a família pela profissão. E aí esse é um ponto que eu creio que atinja um grande número de pessoas. Há pessoas que, em nome do bom exercício da profissão, sacrificam a família de uma forma completamente insensata. E deixa eu falar aqui do nosso cantinho, né? Quantos de nós, pastores, em prol de um ministério que tenha que operar, que tem que agir, tantas demandas que a igreja tem para conosco, nós sacrificamos a nossa família, não damos atenção à esposa ou aos filhos. Ser filho de pastor passa a ser um sacrifício, e às vezes a gente, na tentativa ou naquele afã de agradar a Deus no exercício do ministério, nós deixamos um pouco de lado a família em prol da igreja. E a gente aprende, pelo menos é a minha forma de pensar, e eu passo isso para os alunos do seminário. Primeiro Deus, segundo a minha família, em terceiro a minha igreja. Com Deus eu tenho tudo. Com Deus e a minha família eu estou bem demais. E com Deus e a minha família eu conquisto a igreja. Então, eu não posso trocar a minha família pela profissão. Quantas pessoas ficam, não, eu quero ganhar um dinheirinho mais, e ficam no trabalho até altas horas da noite, passa dias sem estar com a família de modo adequado, aquela conversação, aquele entrelace, aquele congraçamento, aquele tomar as refeições juntos. Quantos de nós fazemos isso? Aqui um homem, para ser vitorioso no seu trabalho, na direção do seu povo, ele fere de modo fatal, ele atinge de modo fatal a sua família. Como deve ter sido o dia seguinte, the day after, de Jefté? Como deve ter sido? Meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, eu matei a minha filha. Irmãos, não existe dor maior do que esta. Porque já é grande a dor de um filho
morrer antes do pai. Quanto mais um filho ou filha morrerem antes do pai, porque o pai causou a morte. Não vale apenas os sacrifícios que trocam, portanto, a profissão, ou trocam a família pela profissão. Jefté foi um líder vitorioso, e nós poderíamos estar aqui falando disso, né? Do quanto ele foi vitorioso diante do povo, mas também foi um homem derrotado dentro da sua própria casa. Vocês acham que a mulher dele o elogiou pela atitude dele, pelo voto dele, pelo compromisso dele com Deus e com seu povo? Ele teve elogios da sua família? É claro que não! Recordando, não valem a pena sacrifícios que contrariam a vontade de Deus. Só tem um sacrifício agradável a Deus. E esse foi feito de uma vez por todas, na cruz do Calvário, e foi feito por ele, o Filho de Deus, chamado Jesus de Nazaré. Quando tu cantares na próxima vez o hino 150, deguste esse hino que diz que ele redimiu-nos de uma vez. Ou seja, ele fez isso para não precisar repetir, porque Cristo deu a vida dele na cruz do Calvário para a nossa redenção e o fez de uma só vez. Deus não quer que nós sacrificamos os nossos filhos, sabe por quê? Preste atenção, porque ele sacrificou o dele por nós. Segundo argumento, nós vimos que não valem sacrifícios que trocam a vida pela morte. Morreu, você vai fazer o que mais? Não se aproveita mais para nada. E por último, nós vimos que não vale a pena os sacrifícios que trocam a família pela profissão. Que o bondoso Deus, o nosso Pai Celestial, Ele nos dê sabedoria para que nós não sejamos insensatos naquilo que a Ele prometemos. Nós não precisamos prometer ao Senhor aquilo que nós não temos capacidade de cumprir. E se prometermos, evidentemente, que seja alguma coisa lícita, que não comprometa a vida nem a nossa própria, nem de ninguém, e que seja um sacrifício ou um voto que realmente venha ser de acordo com o que Deus quer, com a vontade de Deus. Do tipo, Senhor, eu quero ser mais zeloso com o teu serviço. Eu quero comparecer aos 52 cultos do ano na congregação de Senador Vasconcelos. Eu não quero faltar a um sequer, a nenhum dos estudos das 17 horas. Eu não quero faltar. Isso você pode prometer. E nem assim, talvez não possa cumprir, porque tantas coisas que acontecem ao longo de um ano. Mas prometer a vida de alguém não faz isso, porque Deus não pede sacrifícios humanos. Não valem a pena os sacrifícios que trocam a vida pela morte, e não valem a pena os sacrifícios que trocam a família pela profissão. Que Deus assim nos guarde e nos abençoe. Amém. Meus amados, temos aqui os elementos da ceia do Senhor, o pão e o vinho, e é muito legal celebrar a ceia aqui na congregação de Senador Vasconcelos, porque atualmente nós usamos aquele chamado kit ceia, né? Um copinho que já vem assim com o pãozinho, é uma torradinha, né? E na parte de baixo vem o suco da uva. E eu confesso que eu sinto saudade dessa forma mais artesanal, né, da celebração da ceia do Senhor. O texto da palavra de Deus,
O texto da palavra de Deus para nós nesse momento é este. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vindestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Meus irmãos, rápida reflexão sobre isso aí. É celebração da ceia. Por que eu estou lendo um texto que fala de José? É porque a vida de José, ela mostra um ambiente familiar que é muito comum haver assim, numa família, da parte dos pais, um relacionamento mais achegado com um filho ou outro. No caso de Jacó, o relacionamento mais achegado era com José e com Benjamim, porque eles eram filhos da sua amada esposa Raquel. Ele tinha mais de uma esposa. E ele, portanto, Jacó era mais chegado a José e a Benjamim. E adivinha o que aconteceu entre os irmãos de José? Ficaram enciumados com ele, que é ciúme, né? Que você percebe na sua família. Se você é pai de mais de um filho, tenha certeza que eles ficarão ciumados uns dos outros. Ah, o senhor comprou uma batata Ruffles para ele, mas para mim o senhor não comprou nada. Eu já ouvi isso, né? Porque eu sou pai de mais de um filho. Só que esses irmãos venderam José para uma caravana de ismaelitas e ele acabou no Egito, cresceu lá, se tornou o segundo no governo egípcio. Esse momento aí, depois de 7 anos de fartura, e estavam vivendo 7 anos de escassez. E os irmãos de José, a mando do próprio pai, foram ao Egito comprar mantimento. Só que ele não tinha a menor ideia de que aquele que iria concluir essa venda do mantimento para eles era o seu irmão. E esse é o momento que José se dá a conhecer. Agora, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no verso 5. Se puder, por favor, colocar novamente o verso 5. O verso 5 diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Meus irmãos, isto é a clara demonstração de que José, ele tinha assim como que ares, traços daquilo que o nosso Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Ou seja, ele tinha um pendor para perdoar, ele tinha uma tendência para não levar o mal por mal, olho por olho, dente por dente, a famosa lei de Talião. Ele podia dizer assim: vocês vieram comprar mantimento? Pois é, eu vendo para todos com preço X, para vocês vai ser 3x. Eu vou vender para vocês pelo triplo do preço, pelo que vocês fizeram para mim, se vocês quiserem o mantimento. Não, ele falou assim: não fiquem entristecidos, porque vocês me venderam para cá. Eu vim na frente para conquistar a vida de vocês, para preservar a vida de vocês. Então, meus amados irmãos, na hora de participar da ceia do Senhor, a santa comunhão da igreja do Senhor, é hora de nós pensarmos no exercício do perdão, que é o ponto que eu quero ressaltar aqui. Ceia combina com perdão, ceia combina com esse coração leve,
puro e santo, sabendo que, especialmente a gente serve a ceia no domingo, né? Depois de uma semana toda de lutas, de batalhas, de vitórias, de derrotas, de tristezas vividas, a gente se cala diante de Deus, recebe o perdão dele, expresso no pão e no vinho, e nós oferecemos também esse perdão para as pessoas que são nossas amigas, são nossas companheiras. Nós oferecemos esse perdão para elas. O Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, deu seus discípulos dizendo: tomai, tomai e comei, isto é o meu corpo partido por vós, comei dele todos em memória de mim. De modo semelhante o Senhor tomou o cálice e o deu aos seus discípulos dizendo: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança convosco, bebei dele todos em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem do pão e que vocês beberem do cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. É aquele momento de nós nos recolhermos em oração. É aquele momento em que nós podemos e devemos falar com o Senhor: ó Senhor, eu estou muito feliz porque eu estou aqui nesta celebração, atendendo o convite do Senhor, o convite para todos os salvos, todos aqueles que creem que Cristo é o Senhor da sua vida. A ceia não é uma prerrogativa da Igreja Presbiteriana do Brasil, tampouco da congregação aqui de Senador Vasconcelos. A ceia do Senhor. E todos que estão nessa condição de servir ao Senhor, de crer em Cristo como Salvador, podem e devem participar da ceia do Senhor. Vamos empregar um tempo, portanto, em oração silenciosa, e eu orarei também pedindo ao Senhor que Ele próprio consagre os elementos da ceia, pão e vinho. Oremos todos. Ó bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por este privilégio que Tu nos concedes de comer do pão e beber do cálice, do vinho, tipos do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. O corpo entregue naquela horrenda cruz e ali mesmo o sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Este é o sacrifício válido. Este é o sacrifício que valeu a pena. Este é o sacrifício, Senhor, agradável e aceitável pelo Senhor, feito pelo Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário em favor de cada um de nós. Perdoa-nos os pecados e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Após o serviço da ceia, nós podemos cantar o refrão do hino 269, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, meu sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. O Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça a Deus e aos discípulos, dizendo: tomai, comei, este é o meu corpo partido por vós. Tomai e comei, este é o meu corpo partido por vós. Tomai e bebei, é o meu sangue, o sangue da nova aliança convosco. Tomai e comei, tomai e bebei, fazei isto em memória de mim. Porque disse o apóstolo Paulo: todas as vezes que vocês comerem do pão e vocês beberem do cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, tomai e comei, tomai e bebei, fazei isso em memória de
de mim. Agora que todos já estamos servidos, vamos comer e também beber a um só tempo. Palavras de instituição da ceia. O Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Este é o meu corpo partido por vós, comei dele todos em memória de mim. Comamos todos. De modo semelhante, após cear, tomou o cálice, dizendo: tomai e bebei, é o meu sangue, o sangue da nova aliança convosco, bebei de todos em memória de mim, bebamos todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós neste momento queremos te suplicar o auxílio para a nossa caminhada, a nossa vida, te agradecendo a Deus por termos estado neste espaço reservado à adoração do teu nome, a Igreja Presbiteriana de Senador Vasconcelos, aqui pregar a tua palavra e celebrar a ceia do Senhor. Conduza-nos em paz para as nossas casas e dá-nos uma semana completamente dirigida por Ti, protegida das ações dos homens maus. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. E assim, amados do Senhor, ide em paz para casa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso bendito e eterno Pai, e que a presença bondosa e consoladora do Espírito Santo sejam a vida dos irmãos hoje e para todos sempre. Amém. 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 Podeis sentar, meus irmãos. Palavra comigo. Agradecemos ao pastor novamente por nos auxiliar. Só fazendo aqui os nossos anúncios, continuaremos na quarta-feira a estudar o período interbíblico. Agora entrando na parte da revolta macabeia e, havendo tempo, falar alguma coisa, pelo menos introduzindo já o governo Asmoneu. Vocês vão saber o que é, parecem nomes complexos, né? Mas quarta-feira, se Deus permitir, estaremos lá para aprender. E na escola dominical, domingo que vem, continuando a falar da Confissão de Fé de Westminster, hoje tratamos da ceia do Senhor, estava até comentando com a igreja, culto de ceia e aula a respeito de ceia na EBD. Faltou apenas um detalhezinho e a gente vai trazer esse detalhe no início da aula que vem e continuar avançando agora para o capítulo 30. E à noite, aliás, depois da escola dominical, culto ao Senhor, culto de adoração. Vamos ouvir o pós-lúdio, queridos irmãos, que a graça do Senhor seja com todos, uma boa semana, Deus abençoe.
porque